O circo, ele é muito além do projeto. O circo não só mudou a minha vida, ele salvou a minha vida. O circo, ele não só tira a criança da rua, ele transforma a vida da criança. A arte, ela salvou de fato a minha vida. Não só o circo, mas a arte em geral, ela salva vidas. A arte é exatamente a construção dos afetos, né? Quem passa pela arte não sai ileso dela. Eu tinha uma trupe, né, de meninos e meninas, a gente fazia espetáculo e tal, e aí nós fomos participar de um congresso internacional, chamava FRALU, Federação Latino-Americana de Ludicidade. Mas tinha gente do mundo todo, da Europa, do mundo todo, né? E foi quando eu conheci a Beth, porque a gente estava lá fazendo espetáculo, fazendo performance e participando de mesas de debate, né? Aí, em 91, Beth ligou para a gente, para a Barraca da Amizade, e propondo da gente fazer tinha um festival aí em Toledo, que era Festival da Criança, não sei o quê, que era no mês de outubro. Eram uns 15 dias de comemoração aí em Toledo, né? Não só na cidade, mas no distrito também, né? E a gente foi e passamos 15 dias em Toledo, fazendo espetáculos, fazendo 23 espetáculos, eu lembro como se fosse hoje, né? Era perna de pau, era boneco gigante, era palhaço, era malabarista, né? Tinha uma banda de pífano. Em 92 tinha esse congresso também da FRALU, né? Federação Latino-Americana de Ludicidade, que foi em Pato Branco. Beth me propôs eu ir, né? Ela fazia parte dessa articulação dessa FRALU, e ela me convidou para ir fazer debates sobre a questão da criança e do adolescente em situação de rua e fazer oficinas. Aí, em 92, eu fiquei de julho até começo de outubro em Toledo, e aí ficou essa semente na Anita Garibaldi. Eu lembro que quando eu estava para vir embora, Tânia foi a um encontro e disse que ela ia botar o circo para frente, né? Que ia dar continuidade, que não ia morrer o trabalho que a gente tinha feito lá. E foi o que aconteceu, né? Eu era presidente da PM da escola, as escolas eram anexadas, a Estadual Jardim Europa e a Anita Garibaldi. E a professora Marli era diretora e a professora Asta Bruxel, que já é falecida, era coordenadora. Eu trabalhava na escola Anita Garibaldi com educação física. E aí nós ficamos sabendo, através da Dilce, que era assistente social na Secretaria de Educação, e o professor Miguel Sepúlveda, ouviram falar desse circo lá no Centro Social Urbano e foram lá para saber como é que era. Porque eles desenvolviam um trabalho na escola Anita Garibaldi, que nós tínhamos um número grandioso de evasão escolar e repetência. As crianças abandonavam para ir para a colheita do algodão, porque ali onde é hoje o Centro da Juventude tinha a lavoura de algodão. Para cima do circo tinha a lavoura de algodão. O caminhão passava, levava mais longe as famílias, e as crianças na época iam também e depois não voltavam mais para a escola. Ou os pais saíam cedo, as crianças ficavam sozinhas. Então era muito triste a realidade ali do bairro, muito mesmo. E aí eles pensaram, por que não tentar levar esse pessoal para lá? Já estavam quase concluindo o trabalho no Centro Social Urbano. Chegaram lá na escola, conversaram com o Eudes e a Marli, que eram os diretores, funcionava a escola integrada, município e estado, para ver se não queriam tentar fazer essa oficina lá na escola também. Aí abriram as portas, com certeza, todo mundo aceitou. Aí tinha 5 professores que poderiam participar e mais 25 alunos. Esses 25 alunos seriam os alunos que estavam passando por maior dificuldade, não era um prêmio para os melhores da escola. Então, eram aqueles que faltavam, que tinham um problema de comportamento, e salvo um ou outro que também foi por merecimento, né? Naquele tempo, a nossa comunidade era muito carente. Meu Deus, a gente, tipo assim, vendia o almoço para comprar janta, que era muito difícil, e a escola não tinha muito apoio. No município, né? Naquele tempo era tudo muito difícil mesmo.
e ela perguntou se a PM dava estrutura para o pessoal, com café da manhã, porque o almoço eles iam almoçar lá no centro social urbano. Mas o café da manhã e o café da tarde, a PM tinha que manter, né? Só falei, beleza, a PM banca, o que depender da PM, a PM faz, e manda ver. E aí começou essa oficina, e eu não tinha sido a escolhida. Mas eu dei um jeito junto com a Elaine, que era professora de artes, nós juntávamos as turmas para poder, ao menos meio período, depois do intervalo, correr para a oficina fazer. E aí passaram-se 15 dias assim. Lá eu fiz trapézio, eu fiz palhaço, eu fiz malabares. Dentro daquele barracão, aquele trapézio amarradinho ali, baixinho, mas a gente conseguiu fazer tudo. E em outubro de 1992, fizemos o nosso primeiro espetáculo na quadra da escola. 1992. Parou, porque não tinha muro a escola, era uma quadra, todo mundo foi vendo. Teve gente que subiu em árvore para assistir, era a divisa assim da quadra para a rua, era pés de eucalipto e outras árvores que tinha dentro da escola, e aquilo se aglomerou tanta gente. E quando acabou o espetáculo, a gente uniu-se num abraço só, assim, todo mundo começou a chorar. Porque a gente falou assim, acabou, ele vai embora agora, o que a gente vai fazer? Eu tenho que voltar para minhas aulas de educação física, a Elaine para a dela de artes, e os outros professores que fizeram também não tinham como. E as crianças chorando em volta, não podemos deixar o circo acabar, não pode deixar acabar. E aí nós conseguimos incluir algumas atividades que a gente aprendeu dentro das nossas aulas de arte e educação física. E foi indo, foi um processo da arte, a gente viu que era possível manter. No ano seguinte, nós já tínhamos um horário para trabalhar o circo. E esse foi todo uma evolução. 2 anos depois, com as campanhas para juntar colchão das famílias. As famílias precisavam ser ajudadas, mas elas ajudaram a gente a ter alguns colchões. A maquiagem era feita com minâncora, ou que suco ou corante, para dar cor, talco. Então a gente ia para a cozinha, as cozinheiras abriam a cozinha, a gente podia manipular lá nas panelinhas, derreter a minâncora, colocar tudo isso para a gente fazer, e pedindo doações, maquiagem que as pessoas davam, e assim a gente conseguiu ir melhorando. E na época, por o professor que fizeram a oficina junto, foi a professora Tânia, né, que depois tomou a rédea lá na frente, né? A professora Tânia, a professora Joeli, a professora Nair, a professora Célia, a professora Neiva Varilli e a professora Asta, que foram os primeiros, e a professora Elaine Pereira, que foram os primeiros palhaços que tiveram, né? A Elaine era locutora, né? E o resto, a Tânia, os outros eram os palhaços. Então eu vim conhecer. Até então eu achava que era uma besteira, eu achava que isso nem ia render. Trabalho perdido, nem vai render nada. E foi como plantar uma arvorezinha no cerrado. E começou ali, um rega daqui, outro rega dali, outros juntaram e regaram, e essa árvore foi crescendo, crescendo. E aí começou a emergir o circo, começou a emergir numa ideia de resgate da cidadania, tinha muito um objetivo de resgate de civilidade, ou ainda ensinar civilidade às pessoas. A gente tinha um bairro muito violento, não parava vidro na escola, não parava vidro na igreja, não parava vidro em lugar nenhum. Não se conseguia plantar uma árvore, pra você ter uma ideia. Quando uma árvore conseguia resistir, era muita graça, né? Nada se parava. Civilidade era quase zero. Então o que a gente tinha? Era muito crime, muito tudo de ruim. Na época que eu mudei aqui, o pessoal da Europa não podia, os jovens da Europa não podiam ir lá em cima na América, que morria, e vice-versa. E depois, como tinha alunos do América e do Europa juntos, criaram aquela amizade, porque abrangia todos os bairros. Todos os bairros tinham alunos aqui no circo. E criaram aquela amizade e acabou aquela coisa. E depois também, o lugar que eles tinham amor, eles tinham respeito. O circo se tornou uma grande família, resumidamente. Então o circo entrou com uma promessa, né? De propor uma vida melhor, de mostrar para as pessoas que
que era possível e que dava. Então eram muitas frentes, muitos projetos. E o circo foi o mais forte, o que mais frutificou. Teve muito tropeço, teve vezes que a gente achou que ia acabar, porque a Tânia estava desde o começo, só que tirava muito a Tânia daqui. Levava a Tânia para a educação e levava a Tânia para a sala de aula e tirava a Tânia. Aí tinha que vir outras pessoas, e às vezes aqueles que vinham não tinham muita vontade, não tinha interesse, tinha por obrigação, não tinha interesse que crescesse. A gente conseguia trazer a Tânia de volta, e a Tânia estava com aquele gás, daqui a pouco a Tânia tinha que sair. E foi indo, até que Deus abençoou. Com o passar do tempo, acrescentou o Dado junto com a Tânia, né? E aí Deus abençoou que começou a melhorar. O circo colaborou com isso, né? Colaborou com esse projeto de transformar vidas, né? De mostrar que existiam outras possibilidades, de mostrar que a gente podia ter um prédio melhor, podíamos ter árvores plantadas, podíamos ter jardins, poderíamos ter espaços de lazer aberto, sem guarda, sem segurança, sem trancas, que você podia usar quando quisesse. Eu venho dessa história, eu venho dessa implantação de circo, eu venho disso tudo. Então o circo passou por tudo isso e transformando vidas. O tempo todo, a meta sempre foi única: colaborar para que as crianças possam ter força, coragem de lutar, de trabalhar, de estudar, que fiquem longe da perversidade, né, da violência, que ficam privadas da maldade, né, dos adultos. Então a gente sempre quis isso, né? Não foi fácil. Se eu disser que foi fácil, eu estou sendo hipócrita. Não foi fácil. No início a gente tinha que estar pedindo patrocínio no comércio, né, para fazer figurino. Dona Nena, que ela era zeladora aqui, ela tinha dia que amanhecia o dia costurando a roupinha de perna de pau, que a gente doava lençóis. Gente da comunidade, professores traziam lençóis velhos para fazer as pernas de pau, porque a gente não tinha figurino, não tinha com que fazer figurino. E quando construiu o picadeiro, né, aí sim, a gente tinha o Circo da Alegria mesmo, que aí tomou forma e viajou. A gente soltava os filhos da gente para o circo, sabendo que estava sendo bem cuidado, que ia aprender muita coisa, e eles gostavam, sabe? Todos eles se sentiam importantes, se sentiam artistas. E daí nós já recebemos o convite da Geni para participar do festim. Geni Fabris. Geni Fabris. Foi assim, nossa, saímos do bairro, a comunidade viu que lá não era, porque a gente sabe que foi muito discriminado, e acho que até hoje ainda tem um pouco, mas o bairro Jardim Europa, quando falava que era de lá, inclusive as pessoas não diziam que moravam no Jardim Europa, porque elas tinham vergonha, né? E de repente elas passaram a ter orgulho de dizer: eu sou do Jardim Europa, o bairro que tem o circo. Gente, isso para mim não tem, sabe, é uma coisa que eu vou levar para sempre. Eu sou do Jardim Europa, o bairro que tem circo. E daí começou a sair matérias no jornal, que não era mais só de assassinato, de roubo, de tantas outras coisas, né? Lá tinha circo. Olhar para trás e ver toda essa história que iniciou em 92, num barracão da comunidade, que muitas vezes tinha que ser desmarcados os treinamentos, porque tinha uma hora velório, outra hora tinha que limpar pelo baile que teve no final de semana, todos os eventos da comunidade que aconteciam. E hoje a gente tem uma das melhores estruturas, e eu ouso dizer, a nível de Brasil, me emociona com certeza, porque assim, foram muitas lutas, foram muitas vitórias, muitas conquistas. Minha família toda passou ali. Antigamente minha mãe, que hoje não está mais aqui, mas costurou as primeiras roupas do circo, sempre participou. Meu pai fez as caixas de mágica, então meus filhos participaram, meus netos participaram. Então assim, para mim é uma satisfação muito grande ver hoje que eu saí e que eles estão continuando. Então a gente já fala que nós não somos de serragem, né? Que o pessoal de circo tem a serragem nas veias, mas eu tenho todas as gerações minhas ali dentro do circo. Se não fosse a Tânia, ser bem sincera, se não fosse a Tânia, você teria acabado lá atrás, porque teve muito obstáculo, porque as pessoas que eram indicadas não vinham com o desejo de realmente fazer a coisa funcionar. E a Tânia, ela não vinha nem pelo salário que ela ganhava, ela vinha pelo amor. Tipo assim, eu vou fazer, isso vai crescer, isso vai funcionar, isso vai virar o que virou, né? E quando ela conseguiu trazer o Dado também, o Dado veio com a mesma meta.
né? Nós vamos e isso vai crescer e tá aí. Tá o resultado do sonho nosso e que a Tânia pegou esse sonho, né? E pôs onde pôs. Eu sempre falo para eles que o que eu fiz, eu dei o meu máximo. E dando esse meu máximo, eu tenho assim uma sensação de missão cumprida. Os prêmios que eu recebi em nome do circo, com certeza, Embracon, Unicef nem me fala. Unicef foi o pontapé para a gente só crescer, e porque um ano era prêmio, outro ano era formação. E nas formação encontravam-se os melhores do Brasil lá. Então não tinha como a gente não ir crescendo e dando depoimento. No ano que nós fomos prêmio, tivemos o prêmio, depois nós fomos falar em São Paulo, dentro do teatro, para os melhores do Brasil que estavam lá. Então, assim, o Circo da Alegria de Toledo, da Escola Anita Garibaldi, já levou o nome para os 4 cantos, né? Tombei, tombei, tornei tombar, a brincadeira já vai começar. Oh raio, o sol suspende a lua, olha o palhaço no meio da rua. E hoje tem espetáculo, tem sim senhor. Hoje tem alegria, tem sim senhor. Hoje tem esperança, tem sim senhor. E o palhaço que é ladrão de mulher. O circo, ele é muito além do projeto. Eu acredito que o circo, ele é uma questão além daquilo do social. Ele se torna uma grande família porque ele trata muitas outras coisas. Trata o caráter das crianças, trata a responsabilidade, ele trata a educação num todo, porque tem que ter nota boa para estar lá dentro. Então ajuda a gente a conseguir controlar a criançada, né? Para tu estar lá, para viajar, tem que estar bom. Se não tiver bom, não vai poder, né? Então é uma parceria do circo, né? O circo entrou na minha vida antes mesmo de eu entrar no circo, né? Já começou através da minha mãe. Minha mãe foi uma das fundadoras, de quem teve desde o início no projeto. Então a gente vivia o circo de dentro de casa já. Eu, na época, era ginasta, então era bem envolvida com as competições, então a gente estava sempre viajando bastante, estava sempre treinando. E a mãe na mesma situação com o circo, então foi uma fase até de pouco convívio, assim, sabe? Desenhava os figurinos, quando eu tinha uns 12 anos, eu já estava desenhando figurino pro circo. Os primeiros figurinos do circo foi eu que desenhei já, inclusive. E a avó costurava. O vô ajudava a fazer cenários e coisas, então assim, mesmo a gente não estando dentro do circo, a gente vivia o circo de certa maneira, né? Quem chega novo já consegue se encaixar e ver o quão gostoso é aquele ambiente, sabe? Porque é acolhedor e traz sempre o melhor das crianças e das famílias, porque eles fazem eventos onde a gente consegue estar com as crianças. Então, gera um envolvimento, né, da família com as crianças, que às vezes em casa não tem muito, mas o circo acaba, de certa forma, trazendo mais para perto, né, as famílias em um todo, fazendo com que os pais se conectem mais com os filhos. Ele abre as cortinas não só para o espetáculo, mas eu acho que ele abre a cortina para a visão dessas crianças para um mundo melhor. E não só das crianças, mas nós enquanto pais, podendo ver o quão especiais e quão excelentes são os nossos filhos. Porque a gente pode ter aquele amor de pai e de mãe de falar, meu filho é ótimo, mas quando você vê ele no palco, brilhando, sem ter vergonha, sem ter aquela timidez, você vê eles brilhando no palco. Eu, enquanto mãe, que vi os meus irmãos, porque eu chorava nas apresentações. Então, ver os meus irmãos se apresentando, ver meu filho se apresentando, é aquela coisa de eles estão indo para o mundo e tem alguém com suporte ajudando eles e preparando eles. Então é uma visão de futuro. Eu converso com eles sobre disciplina, sobre colaboração dentro de casa, sobre a postura quando eles estão na escola, estão no circo ou estão numa vida social, num final de semana que não tem ninguém por perto para ficar olhando para eles. Eu falo sobre um pouquinho sobre drogas e algumas consequências disso. Fala da questão da disciplina, mas também da postura, né, do comportamento deles aqui dentro, de respeito, de solidariedade. Eu acho que é importante, né? Isso é muito focado aqui quando você conversa com as crianças. Na verdade, quando a gente chega num ambiente que nem esse, a gente, como na escola, a gente não tem como não perceber o mundo que essas crianças vivem e entrar no mundo dele e ver todas essas dificuldades e não fazer nada. A gente precisa fazer, porque o mundo deles aqui
ele parece ser muito pequeno, mas é grandioso, porque crianças do Circo da Alegria do bairro Jardim Europa, eles viajam, eles vão para o teatro, eles passam semanas com uma sociedade diferente da deles. Eles viajam de ônibus, já teve viagens longas de avião com o grupo de circo. Eles têm uma vida que pouca gente tem, que vive nos bairros. Então nós temos que valorizar isso que nós temos, aquilo que a gente está ensinando, e mais do que nunca, eles precisam sair daqui sabendo como se comportar lá fora. O circo não só mudou a minha vida, ele salvou a minha vida. Porque eu tive meus períodos de adolescente bem conturbados também, tive bastante problemas, eu engravidei, eu tinha parado de estudar, eu não tinha emprego, não tinha nada. O circo resgatou a minha relação com a minha mãe, ele me resgatou de uma vida conturbada, ele resgatou a minha relação com o meu filho, ele me trouxe uma relação com o meu padrasto, que é mais que um pai para mim. E fora a relação que eu construí com meus alunos, que eu nunca encontraria isso em lugar nenhum. Então, assim, isso não tenho dúvida de que o circo mudou a minha vida completamente, sabe? Os processos aqui, ele não traz só o circo. Não é só o circo. Nós temos o pessoal que está à frente do Circo da Alegria, eles levam além do palco. Lembranças, cada ponto aqui a gente tem, né? Uma lembrança aqui foi o primeiro tombo da perna de pau. O trapézio aqui, tudo assim, são lembranças, pessoas que a gente conhece aqui, pessoas que a gente conhece fora daqui, essas oportunidades que vieram todas beneficiadas por um projeto social na periferia. Então, assim, que são situações que acredito que oportunidades que nós não teríamos hoje. Talvez não teríamos acesso se não fosse por aqui. Recentemente eu estive representando o próprio Circo da Alegria no Festival ICA, no ICA Circos, em São Paulo. Eu cheguei lá, a primeira coisa o pessoal, Ivan do Dado, Ivan do Circo da Alegria. Daí começam a dar uns pseudonomes para nós. Essas vivências, todas elas ocorreram justamente por essa própria questão de educação, né? Eu acredito que se eu não estivesse no circo, possivelmente não teria ido nem o ensino médio. Então hoje eu tenho uma história de sucesso, mas que começou pequenininha aqui. A partir do circo a gente tinha a oportunidade de estar no festival ou estar ouvindo sobre um futuro melhor, né? Gostei muito de estar em palco, mas eu me descobri mais como instrutora do que como artista mesmo, né? Trabalhando no circo social, né, que é o que a gente aprendeu. Aí eu me descobri nas crianças, né, que você vai se descobrindo que da mesma forma que fizeram por você, você também consegue fazer. E às vezes a satisfação é maior quando você está fazendo pelo outro, né, do que quando você recebe até. Circo é uma paixão, então. É uma paixão. Dos que eu mais lembro que vai entrar para o resto da minha vida, na minha memória, foi o lançamento do Sistema Único de Assistência Social lá em Brasília, em 2006. Nós tínhamos ido em abril. Nós fomos num evento chamado TEIA, que foi em São Paulo. Na época era o Ministério do Desenvolvimento Social. Na Bienal, lá onde acontece a Bienal do Livro, lá e tal, no Parque Ibirapuera lá. E nós nos apresentamos e eles gostaram da gente. E daí eles nos chamaram para ir a Brasília apresentar no lançamento do SUAS. E para mim eu acho que isso é uma das coisas que mais me marca, porque na época a gente não tinha noção da grandeza que é isso. E hoje em dia, depois de trabalhar no sistema e ter trabalhado por muito tempo na assistência social, e quando a gente fala e lembra disso, para mim eu acho algo muito importante e muito significativo. Porque eu falo assim, eu posso dizer que eu estava no lançamento do que é hoje o maior sistema de assistência social e assistencialismo daqui, né? Enquanto artista, a participação nos programas de TV, que a gente não pode ser hipócrita e falar que não foi legal, porque foi. Participação no Astros do SBT, a participação do Faustão, do Se Vira nos 30, do Faustão. O povo fala assim, nossa, você estava lá. Eu falo, eu estava. Não falo que eu perdi para um rato, mas foi divertido. Mas é bem marcante, assim. Eu entrei no circo quando eu tinha 3 anos de idade. Então, dos 3 aos 20 foram 17 anos
vivenciando tudo isso. Eu só tenho memórias boas do que a gente viveu aqui dentro, né? Desde o meu primeiro espetáculo, eu fui instrutor, eu comecei como estagiário com 14 anos. Eu dava aula aqui, dava aula em outro município também, que era o Biratã. Daí depois eu fui para Entre Rios, dar aula em Entre Rios. Voltei um ano para cá, fiquei como instrutor, não como estagiário, acho que 2 anos. E voltei de novo dar aula para fora. O que mais marca pra gente mesmo é o relacionamento que a gente cria aqui dentro, né? A gente é uma família, a gente tem uma segunda família. A gente chamava a Tânia de vó, a Paula de mãe. O que o circo tem como base para a tua atuação profissional hoje? O circo, ele me ajudou muito no meu olhar artístico, né? Como a gente já vem, né, dessa área da arte, então é um pouco diferente de quem não é. Então, eu acho que aonde eu cheguei hoje em dia, aonde que eu tô, né, foi tudo por conta do circo. E de que forma que o circo ele transforma a vida dessas crianças? A importância desse projeto é muito grande para as crianças, é muito grande para a comunidade. A gente está num bairro, vamos dizer assim, hoje em dia está melhor, mas antigamente tinha muitas drogas, a galera se envolvia muito na criminalidade aqui dentro do bairro. E eu vejo por mim como pessoa, eu poderia ter tomado um rumo totalmente diferente da minha vida, baseado nas amizades que a gente tinha no bairro. Eu acho que o circo, ele não só tira a criança da rua, ele transforma a vida da criança. Ele ensina a criança a ser um adulto melhor para a sociedade. Quais são os pilares que você vê como pilares do projeto do circo? Projeto? Os professores sempre falavam pra gente. E eu levei isso também para os meus alunos quando eu fui professor, que é o tripé do artista, né? A dedicação, a disciplina e a humildade. Eu estive no palco da mostra, que é do Circo da Alegria, por muitas vezes, né? E cada vez que eu vejo as crianças no palco, os adolescentes, é como se eu estivesse visitando o meu passado. Então, o Circo da Alegria, ele me traz essa visita à minha raiz, né? Porque se não fosse o circo, a arte, ela salvou de fato a minha vida. Ela vem abastecer e suprir necessidades que eu tinha, né? Então, ela vem para esse lugar de salvamento, né? Como pessoa, e depois de salvamento também como profissão, né? A arte me deu trabalho, me deu estudo, me deu condições de me reconhecer como ser humano. Então, são essas coisas que o Circo da Alegria ele me traz. É uma alegria muito grande de rever sempre da onde eu vim. O circo organizou a minha vida, né? O Circo da Alegria faz parte da organização da minha vida como pessoa adulta. A trajetória da mostra, né, social, ela é reflexo do que é o Circo da Alegria, do que ele foi, do trabalho que ele fez, né? O Circo da Alegria faz um trabalho para além de fazer crianças saltar, virar mortal, subir no tecido. É um trabalho de reconhecimento como humano, de fazer parte da sociedade, né? É difícil mensurar o tamanho disso, de tão grandioso que é. Eu entrei depois que muita gente que ainda está nativa. Ainda assim, eu vejo que a gente tem construído uma história aqui, mudando, estudando sobre o circo. Porque não é só entrar e só ter amor pela atividade, é o buscar, é analisar, é viver o problema, para buscar a solução. Eu acho que o sucesso do nosso trabalho é esse. Eu ficar inventando só coisa aqui não é esse sentido para mim. Eu acho que o circo como ferramenta, ele é uma ferramenta para mim. Os problemas estão aqui. O que a gente puder fazer para contribuir, para melhorar a condição de cada criança, para mim, meu trabalho é esse. Isso aqui é que nem minha casa. Eu amo esse lugar e cada aluno que vem aqui, eu levo no meu coração, eu tenho um respeito imenso. Uma frase que ficou na minha cabeça em 2003 foi quando nós fomos premiados, finalista do Prêmio Unicef, não fomos premiados ainda. E um dos avaliadores de São Paulo fez entrevista com as crianças. E a gente vinha naquela luta, achando que estava fazendo tudo lindo. Nós só estava ensinando eles movimento. A gente não tinha essa noção de circo social, embora já fazia circo social. Mas uma criança disse, o avaliador perguntou, o que você quer ser quando crescer? E essa criança disse assim, eu quero ter um carrinho de catador de papel igual o meu pai. E aí a gente descobriu que nós não estávamos ensinando essas crianças a sonhar. Eles precisavam sonhar, eles precisavam mudar de vida, eles precisavam acreditar que eles podiam mais.
E aí a gente teve que dar uma mexida, porque isso impactou muito. Claro que a gente não descobriu só isso sozinho, me doeu, mas quando a avaliadora veio explicar para nós o sentido que isso tinha e o que nós precisávamos mudar para transformar as vidas dessas crianças. Não ocupar o tempo livre, já tinha sido. Em 92 era ocupar o tempo livre, era ocupar por uma atividade prazerosa para que eles não desistissem da escola. Mas depois a gente já queria mais. E o próximo passo era fazer eles sonhar. E a gente chegou até com isso, com esse trabalho, um grupo pela primeira vez andou de avião, foi para Brasília, apresentamos no primeiro seminário do PET, que era o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. E aí a gente foi só aprendendo que eles precisavam sair daquela situação. E eles começam a entender que assim, poxa vida, eu posso ser daqui do bairro Jardim Europa, mas eu posso ser de qualquer lugar do mundo também. A gente tem o caso da Bianca, que hoje está num circo na Alemanha, que já foi para a Rússia, que já foi para a Argentina, que já foi para o Nordeste, já rodou o mundo todo fazendo circo. Saiu dali. O Maico foi para 2 temporadas na Arábia. Então, ele hoje não tem como ver o Jardim Europa sem o circo, né? Ele faz parte da comunidade, ele faz parte da identidade daquele bairro, né? Então, o circo, outras instituições que foram vindo depois, o Céu das Artes, o Centro da Juventude, a Casa de Maria, né? Tudo isso faz a diferença e tudo isso é transformador. Ou seja, é muito pesado a gente falar, o circo transforma a vida das pessoas, né? Mas eu acho que o circo ele cria possibilidade para que as pessoas tenham oportunidades diferentes. De sair daqui, de ir para uma universidade lá na Unicamp em São Paulo, de ir para uma escola nacional de circo, de conhecer outros momentos, outras pessoas, outros atores sociais, de dialogar com outras vozes que não são aquelas vozes que estão ali dentro do circo, sabe? Quando o teatro inaugurou, era um fato muito legal. O teatro fez 10 anos e aí nos 10 anos do teatro, o circo fez o espetáculo. E aí teve o seu Damião, o pai da Poliana, ele foi o mestre de cerimônias. Então, um cara lá do bairro, do Jardim Europa, mestre de cerimônias nos 10 anos do teatro, e a gente fazendo o espetáculo. E foi muito legal, porque aí uma mãe me disse assim, olha, seu Dado, eu nunca imaginei que quando esse teatro estava sendo construído, eu iria pisar aqui dentro desse teatro. Porque não era para nós, era uma obra gigantesca, uma obra imponente e uma obra que era para gente rica. Na nossa cabeça era isso. Mas assim, jamais passou pela minha cabeça que um dia eu ia pisar aqui dentro desse teatro para ver o meu marido no palco apresentando, os meus filhos fazendo o circo e eu sentado na plateia para aplaudir a minha família. Então, o circo traz muito disso, né? O circo tem essas coisas de aproximar as pessoas. E isso é muito legal, acho que isso é o circo social, é o que a gente faz, é o que a gente acredita. O circo tem espaço para todos, né? Eu fui acolhido pelo circo, o circo muda a minha vida drasticamente, assim. Se eu cheguei onde eu cheguei foi graças a esse projeto social. Dificilmente eu falo disso, assim, porque uma coisa que mexe muito comigo, assim, eu sou fruto do circo social. Se eu fui para a universidade foi porque eu tive o circo social. Foi porque um dia dando aula a Tânia falou assim, ó, você não tem didática. Eu nem sabia o que era didática, né? E a gente ri muito sobre isso. Na época, eu falei, Tânia, mas o que é isso? Eu não sei. Ela falou assim, Dado, é a forma com que você dá aula e tal. Uma coisa é você trabalhar com um grupo profissional, outra coisa é você trabalhar com crianças e tal. E aí foi quando caiu a ficha. Eu falei, tá, mas e como é que eu faço para aprender isso? Ela falou, primeira coisa, você precisa estudar. Vai para a universidade, vai não sei o quê. E ali dentro do circo foi quando eu comecei. Falei, então eu vou. Falei, o que eu preciso fazer para trabalhar aqui como você? Ela falou assim, você vai ter que fazer a faculdade, um concurso público, assim, para chegar onde eu tô. E foi o que aconteceu na minha vida. E aí depois a gente fez toda uma caminhada acadêmica juntos, e muito interessante, né, de busca, de conhecimento, para trazer aquilo, para servir de exemplo também para as crianças que lá estão, né? E fazem o circo todo dia, né? A construção do teu conceito, da tua ideia e da tua pesquisa dentro do mestrado, né, sobre o circo social vem dessa vivência, dessa experiência vivida, né, e esse diálogo com esses outros pesquisadores, né, do circo social no país. Então, levou muito tempo para a gente entender o que a gente fazia lá no circo. E a gente fazia circo social desde o começo. Se a gente pegar, por exemplo, um jornal de 1992 que nós temos lá, e você vê uma fala da Tânia, é justamente o conceito de circo social que se usa hoje.
E a gente não sabia que a gente fazia esse circo social. E a gente, quando nós começamos a sair, foi importante para as crianças, mas acima de tudo foi importante para nós também. Aí a gente conhece a Rede Circo do Mundo, a gente começa a estudar sobre o conceito de circo social, e aí a gente percebe que nós estávamos no caminho certo o tempo todo. A gente só não sabia o que a gente estava fazendo. E quando a gente descobre isso, foi maravilhoso, porque a gente pôde aprofundar. Aí veio o serviço de convivência, veio tantas outras parcerias que nos levaram a esse caminho. E a gente começa a buscar esse conhecimento, sabe? Aí conheço Hermínia Silva, a gente vai conhecendo outros pensadores, outras pessoas e começam a falar do trabalho nosso. E a gente olha para o circo e fala, gente, será que é tudo isso? Porque muitas vezes a gente não acredita no tamanho do trabalho que a gente tinha. E aí a gente começou a perceber que sim, a gente tinha um trabalho, que era legal e que esse trabalho podia também fazer parte da universidade. Que esse trabalho também podia ser um objeto de pesquisa, não meu. E isso passa a ser. Na pós-graduação a gente faz isso, outras pessoas que estudaram arte vieram até o circo e aí começou-se a despertar o interesse. Foi aí que eu começo a estudar a questão do circo enquanto possibilidade de uma ação educativa e emancipatória. Quando a gente decidiu que tinha que sair do bairro do Jardim Europa para mostrar para essa comunidade, né, para as pessoas que eles falam lá na cidade, como se eles não pertencessem a Toledo. Sim. Lá de cima eles diziam assim, eu nunca fui lá. Lá onde? Lá na cidade. Eu tive criança que falava isso, que quando olhava para o centro, dizia eu nunca fui lá. E foi o que a gente teve, vamos levar para o teatro. Vamos mostrar para essa comunidade o que nós temos. A primeira mostra aconteceu com 5 grupos, mas já estava acontecendo. Foi pequenininho. No outro ano já tinha dobrado e foi dobrando. Chegou ao ponto que nós temos que selecionar, que não é possível trazer todos para apresentar. Então, assim, essa criança que estava lá no bairro, pisar num teatro municipal, com a melhor roupa que a gente podia dar, com a melhor maquiagem, com um brilho. Elas ficavam paradas, olhando assim, na frente do espelho, que era lindo, era emocionante de ver. E essa sensação, esse sentimento de pôr no palco, nossa, a gente tinha criança que passava mal, né? Mas foi indo, foi crescendo, aí já chegou assim, poxa, e agora? Só eles estão mostrando, aonde que eles vão pegar referência? Nós éramos referência para os projetos vizinhos, e nós íamos buscar e continuar crescendo, pegando referência aonde? Aí o Alex, da Escola Nacional de Circo, já estava acompanhando a mostra, falou, vamos para o Festival Nacional. E o medo? E o medo? E ele cutucando, vamos, incentivando, eu apoio, eu ajudo, como até hoje, né? Alex é uma peça tão importante na vida do circo, que agora ele cutuca para o Festival Internacional, né? Então vamos fazer o Festival Nacional. E aí foi a ideia de trazer o festival para que as nossas crianças também tivessem referência maior. E aí nós já estávamos nesse período também participando do festival em Campo Mourão, que era nossa referência era o Festival de Campo Mourão só. Então era só para lá que a gente ia. E daí hoje a gente já tem criança participando de festival em São Paulo, já foram ano passado, entramos na Rede Circo Mundo e a coisa tomou um corpo tão grande, né? Consegui levar nossas crianças a assistir um Circo du Soleil quando nós passaria na nossa cabeça que um dia iríamos ver. Né? E a gente conseguiu por 3 anos consecutivos levá-los e trazer referências para Toledo. Toledo já passou nesse palco no Festival de Circo pessoas de mais alta graduação dentro da comunidade circense. Marcos Cazu, encontrar em Campo Mourão, ele foi do Soleil fazer maquiagem para nós, ensinar a gente a fazer maquiagem. Então, assim, a gente só foi agregando. Eu não sei aonde mais agora vai acontecer. Agora o Alex continua dizendo que nós temos que fazer o Festival Internacional. E por que não? Né? E por que não?
os projetos sociais como um todo, eles assumem uma missão que é uma fusão entre educar, transformar social, econômica, eu diria individualmente, e quando eles reúnem tudo isso no mesmo projeto, eles acabam afetando profundamente as pessoas que fazem parte. Então essas crianças e jovens que passam pelo projeto, elas entram de um modo e saem de outro. E essa mostra é apenas a cereja de um bolo, mas o bolo é o projeto social que acontece lá no bairro todos os dias. A mostra ela é mais impactante, a mostra é mais visível, inclusive para a sociedade, a mostra é mais espetacular para todos, mas o bolo está lá no bairro todo dia. Todos os dias alguém está lá recebendo as crianças, trabalhando com elas, escutando elas, acolhendo elas, e é isso que faz a diferença. A amostra é a cerejinha, mas sem o bolo não faz o menor sentido você ter uma cereja. E os projetos sociais em geral, eles produzem uma relação entre essas pessoas muito profunda, que vai para além de uma relação educador-educando ou assistente social e alguém que precisa dessa assistente, ele vai para uma relação humana de afeto. E o afeto transforma as pessoas. E os projetos sociais hoje são, eu diria, uma referência para o Brasil em termos de, não só de educação popular, de educação cultural, artística, mas de transformação de pessoas. Ninguém que passou por lá não se transformou. Isso não significa que todo mundo vai virar artista ou que todo mundo vai virar um grande educador, não. Mas eles se transformaram, eles se empoderaram e passaram a acreditar que eles poderiam ser pessoas ou que eles podem ser pessoas diferentes, melhores, maiores. A arte e afeto estão de mãos dadas, né? A arte é exatamente a construção dos afetos, né? De uma percepção diferente da realidade, das pessoas, da sensibilidade. Então, quando eu venho numa mostra como essa, eu vejo crianças de todas as faixas etárias mobilizadas, né? Mesmo que muitas delas nem saibam direito o que elas estão fazendo aqui, no fundo elas estão sendo afetadas por tudo isso. E ao longo dos anos, elas passarão a entender que todas elas devem ocupar esses espaços nobres, como é esse teatro, elas devem ocupar a sociedade como qualquer pessoa. Elas têm direito a isso e elas podem. E ver essas crianças, jovens artistas, né, no palco, mostra que eles poderão ter controle das suas próprias vidas, né, e serem o que eles quiserem. Os projetos sociais têm essa missão da transformação pessoal e, portanto, coletiva. A gente sabe que o circo social ele não tem como premissa uma apresentação pública ou estar em cena. Isso às vezes é uma consequência, mas não é o principal. A gente tem essa vertente e ela super funciona. Mas quando você vê como o Circo da Alegria entende a experiência artística, o quanto ela é impactante na formação do indivíduo e o quanto isso atravessa todo o planejamento de atividades deles, isso é muito significativo. A gente vê o diferencial, o quanto é importante essa abordagem, porque a arte ela atinge as pessoas. Quem passa pela arte não sai ileso dela. O processo artístico ele é fundamental para o seu entendimento daquela pedagogia. Isso traz novas possibilidades de conteúdo, de relação com a própria escola. Eu sempre digo isso, que escola no Brasil tem quase 1/3 do seu espaço físico construído por causa de um projeto de circo? E ali você tem aberto o resultado do quanto o processo é importante, quanto o investimento no humano e na estrutura é importante para você proporcionar um processo educativo para os indivíduos. Não à toa, muitas pessoas que passam pelo projeto ficam na escola, voltam para o projeto, querem ser instrutores, né? Esse evento, a mostra de circo social, é um exemplo disso. Assim, muito dos projetos que existem na região são frutos de instrutores, pessoas que passaram pelo Circo da Alegria em algum momento, ou têm o Circo da Alegria como uma referência. A experiência em arte, de fato, ela abre horizontes de modos de estar no mundo. O circo, as artes visuais, a literatura, isso tudo são janelas que se abrem, que você passa a ver o mundo com outros olhares. A arte nos proporciona isso de reinventar coisas, repensar coisas. Ela abre os nossos olhos para experiências outras, para outras culturas, para outras formas de vida, outros indivíduos. E o circo social
faz também com que essas histórias de vida se cruzem. Você conhece outras realidades, você conhece outros problemas e outras soluções. Por que o Circo da Alegria tem essa preocupação com o caminho artístico? Essas janelas são muito mais palpáveis. O impacto do projeto na comunidade, não só do Jardim Europa, mas de todo o município. E acho que isso tem que ser cada vez mais difundido, porque uma vez que a importância está sedimentada, ela precisa ser espraiada. Uma vez espraiada, ela precisa ser documentada, para que outros lugares possam experienciar isso também. O Circo da Alegria, para mim, assim, é um filho, como se tivesse sido um filho. Para mim, o Circo da Alegria é uma vitrine de Toledo. Então, para mim, assim, um patrimônio de Toledo, do Paraná. Me arrisco a dizer que é um patrimônio do Brasil. Eu considero o Circo da Alegria um patrimônio artístico de alto nível, assim, né? O Brasil precisa tomar conhecimento disso. Saber que tem aquela estrutura pronta para acontecer um projeto social de resgate, de transformação, dentro de uma escola municipal, meu, que incrível! Porque as crianças já estão ali, né? E não atendem só as crianças da Anita Garibaldi, atendem na comunidade. Então, meu, é surreal. O empenho deles em buscar projetos, editais, recursos, não só... Pô, eles têm prêmio Unicef, tem um monte de prêmio, gente, sabe? Isso não vem, não cai na mão, tem que correr atrás. As pessoas que trabalham lá, desde a limpeza até o professor, até o coordenador, eles são as pessoas que querem fazer o negócio acontecer. E é isso. Qualquer projeto social, ele só vai dar certo se a comunidade abraçar o projeto também. E isso faz parte do gestor, da pessoa, do professor, do coordenador, envolver a comunidade. E o Circo da Alegria faz isso de uma maestria muito legal. Então, esse envolvimento da comunidade transforma tudo, não só o aluno, né? Foram muitas pessoas que atuaram para que o sucesso do circo é o que ele é hoje. Então, muitas vezes acaba aparecendo eu, a Paula, a Tânia, mas por trás existe toda uma equipe que trabalha, que abraça e que faz com que a coisa aconteça. Não fosse isso, a gente não teria o respeito que a gente tem hoje. Mas o primeiro respeito, o primeiro movimento de conquista, acho que foi a conquista da comunidade do bairro Jardim Europa América, né? Sabe aquele abraço em outubro de 1992? Aquele abraço, ele saiu dos muros da escola e a comunidade toda abraçou. O afeto é incrível, sabe? E a nossa ferramenta aqui do festival é esse afeto, é essa troca, porque quando eu começo a conversar e criar vínculos com uma pessoa, eu acabo trocando muito mais coisas. O Circo da Alegria chegou num lugar hoje que ele tem que ser entendido como política pública de educação, de ação social e de cultura. O projeto hoje tem o Dado e a Paula. O projeto não pode ser mais o Dado e a Paula. O projeto tem que ser de Toledo. Porque o dia que o Dado se aposentar, a Paula se aposentar por qualquer motivo, não quiser mais dar aula, estar no projeto, o projeto tem que seguir tão bom ou melhor do que ele já é hoje. Isso só vai acontecer se o projeto for entendido como uma política do município. O Circo da Alegria, tendo mostrado esses 30 anos o quanto ele produziu para a região, nem digo só Toledo, todo o oeste do Paraná, e muito mais do que ele já alcançou hoje, se isso for perdido, para onde vai isso tudo? Nós temos hoje, na pesquisa, 45 projetos de circo social. Desses 45, muitos que estão trabalhando nesses projetos passaram pelo Circo da Alegria em algum momento. Ou tiveram a sua formação inicial lá, ou formaram outras pessoas e foram o quê? Replicando. Então todo mundo fala assim, ó, pô, é legal, a gente tá aqui porque teve o Circo da Alegria, porque teve esse espaço. E aí a gente começa a olhar para esse circo e o quanto ele contribuiu na formação, dando oportunidades para esses jovens irem para o mercado de trabalho, acessarem uma companhia de circo profissional. Quais são os desafios do circo diante disso, diante de todo esse reconhecimento e do que é necessário para que esse projeto ele tenha continuidade? A gente tem como desafio realmente fazer com que o circo foi tombado, o festival de circo foi tombado, mas eu acho que o grande desafio é que esse circo, esse festival não seja apenas tombado no papel. A gente precisa fazer com que Toledo entenda que o circo não é de uma gestão. O circo ele não é
da pessoa que idealizou o circo lá atrás. Já foi, a gente tem que superar esse tipo de coisa. Dos projetos sociais que eu conheço na Rede Circo do Mundo, o mais antigo é o Circo da Alegria. Um dos mais antigos, nós estamos aí há 30 anos, um projeto com 30 anos dentro da cidade. Um festival que está há 18 anos, nunca deixou de existir, nem na pandemia. Eu acho que o maior desafio de todos é a gente pensar na continuidade do circo. Porque o circo, ele não é o espaço físico dele. É necessário espaço físico, mas o que é mais necessário? O material humano que está lá dentro. São pessoas que precisam o quê? Entender que existiu toda uma história, que a maior preocupação é quem vai dar continuidade. Eu vou sair, a Paula vai sair daqui a uns anos, e quem vai dar continuidade a esse circo? Quem vai entender todos esses processos que nós vivemos? A Tânia esteve lá durante 25 anos e eu acompanhei, então nós fizemos uma transição que já existia. Agora, quem vai me substituir? Então a gente vem trabalhando nisso, eu já venho falando disso há algum tempo. Olha, a gente precisa colocar alguém, porque o circo, é como eu falei, é paixão. A gente não pode ser um projeto de abrir e fechar a porta, de fazer de conta. E a gente pensa na continuidade, no futuro. Eu acho que como garantir o futuro desse circo? Precisa ter uma equipe multidisciplinar dentro do circo, para que pense o social, para que pense o físico, para que pense o emocional, para que faça a acolhida das famílias. E a gente tem algo que é único no Brasil, e eu espero que isso não se perca. Eu sempre penso nisso, como a gente vai fazer essa continuidade. E eu espero que venham pessoas que façam a diferença para o circo, mas principalmente para as crianças que lá estão. E eu espero que pessoas que virão a nos substituir também se apaixonem e façam a diferença para a vida das pessoas, né? É isso que a gente pede. Tá todo mundo querendo saber para onde vamos. O circo precisa dar um passo, precisa avançar. Sonhar, fazer despertar sonhos nas crianças. Porque o sonho não pode acabar, ele não pode mesmo. O sonho não pode acabar, porque outros virão com o mesmo desejo de sonhar. É lindo, né?